Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos Sena Colasso, estou aqui para apresentar nossa terceira palestra, terceira e última palestra da sétima edição do PETEDx, certo? PETEDx é um projeto oferecido, para quem não conhece, pelo PET Elétrico UFC, né? Nosso projeto ele oferece algumas palestras sobre variados assuntos e trazendo pessoas de todo o Brasil para falar para vocês, tranquilo? Nosso tema de hoje será sobre materiais semicondutores e nanotecnologia, saindo da quântica e chegando em novos dispositivos. O palestrante é o professor Ivan Guilhom. Para quem não conhece, ele é formado em engenharia eletrônica e em física atômica e molecular pelo ITA. Ele é membro também do comitê científico do B8 Projetos Educacionais e tem vasta experiência participando e ensinando alunos de Olimpíadas Científicas de nível nacional e internacional. Também é autor de um livro chamado Física em Nível Olímpico. Professor, passo a palavra para o senhor. Obrigado pela introdução, né? Meu nome é Ivan, eu sou cearense também, né? Eu nasci em Fortaleza e morei aí até os meus 18 anos. E aí eu saí para vir para o ITA, fiz graduação em engenharia, né? Sempre gostei muito de física, né? Então, como falaram assim, eu fiz a Olimpíada de Física, me apaixonei por exatas, por ciência, né? E aí eu vim aqui fazer engenharia, né? E na verdade eu fiz o caminho contrário do que está proposto nessa palestra, né? Então eu saí da engenharia de dispositivos e acabei vindo para mecânica quântica, né? E eu vou falar aqui mais ou menos um pouco o que eu faço no meu trabalho de pesquisa aqui no ITA, tá? Então eu faço parte do grupo de materiais semicondutores e nanotecnologia, né, no departamento de física aqui. E a gente trabalha, como eu vou falar, física matéria condensada, que está bem ali na interface entre física pura, física aplicada, engenharia, eletrônica, química, né? Então, às vezes é um pouco complicado de falar o que a gente faz, tá? Mas então, né, nessa palestra, né, eu vou ter como objetivo, né, apresentar algumas coisas do que eu trabalho e pesquiso em física, né, que está intimamente associado aí a dispositivos, a tecnologia como um todo. Tudo bem? E então, vou ver se eu consigo fazer mais ou menos uma meia hora, né? E depois a gente abre espaço para algumas perguntas. Tudo bem? Tá, então eu queria começar com algumas imagens, né? Para mexer um pouco com a imaginação de vocês, né? O que a gente precisa para chegar num dispositivo como esse, né? Então, uma folhinha ali que você teria o seu tablet ou uma TV que você dobraria, né? Para você colocasse no bolso, né? Então, o que nós precisamos ter de pré-requisito para chegar em alguma tecnologia como essa, certo? Então, por que a gente não faz celulares que dobram, né? Isso aí passa por uma série de motivos, tá? E principalmente tem a ver com circuitaria, tem a ver com materiais que compõem esses circuitos, né? Então, a parte de lógica, a parte de software, né, basicamente não tem muita distinção. Se você está trabalhando numa eletrônica embarcada em um avião, num celular, num computador, enfim, né, no supercomputador, basicamente os programas que vai fazer são os mesmos, né, os algoritmos, a parte de computação, né, mas a parte de implementação eletrônica, né, é profundamente diferente em cada uma dessas áreas, né. E, por sua vez, essa eletrônica subentende, né, um substrato material que compõe esses circuitos, né? Então, basicamente, o que faz com que nós não tenhamos celulares que dobrem e dê para colocar no bolso, né, é que nós não temos materiais semicondutores e dispositivos, transistores, circuitos integrados, né, flexíveis, tá? Então, basicamente, o que eu quero dizer aqui é que o surgimento de novas tecnologias implica, né, requer, na verdade, o domínio de diferentes materiais, né? Se vocês olharem a história antiga da humanidade, as idades antigas, né, são nomeadas a partir dos materiais que o ser humano domina, né? A gente tem a idade da pedra lascada, a idade do bronze, a idade do ferro, a idade do aço, né? A gente pode se dizer que nós estamos na idade do silício, né? Então, basicamente, tecnologia e domínio dos materiais, né, conhecimento sobre eles está intimamente ligado, né? O que impede que o ser humano, né, ele tenha uma geração de energia, né, limpa, sustentável, que possa permear aí e gerar toda a energia que nós precisamos, né?
de forma limpa e barata, né? Basicamente, a gente precisa ter mecanismos de geração de energia que sejam limpos e sustentáveis, tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista econômico, né? E para isso, o que a gente precisa? A gente precisa dominar, né, a produção de materiais no nível de perfeição cristalina atômica, né? Excelente, né? Então, defeitos, né, estão ali tem que ser uma coisa da ordem de 1 para milhões e milhões e mais bilhões, né? Então, no nível de tolerância de defeitos, né? Assim a gente consegue uma melhor qualidade de cristais, né? E fazer isso de forma escalável, sustentável e barata, né? Então, a gente precisa conhecer os materiais e saber como produzi-los no alto grau de pureza, né, e limpeza, de forma sustentável e que nós possamos garantir que eles não se degradem com o tempo. Então, essa parte de tratamento e preservação de materiais, né, e saber como eles interagem com outros fenômenos da natureza, né? No caso aí, energia solar, o conhecimento profundo, né, de como a matéria interage com a radiação, né, é basicamente a base do que dá sustentação aí à energia solar. Indo aí nessa onda de interação matéria e luz, né, radiação, a gente tem aqui uma coisa bonitinha de fibra ótica, né? Mas quais são as implicações quando você conhece bem, né, essa interação entre a matéria e a luz, né? Então, por exemplo, aqui a minha internet não é mais a fibra ótica, né? Mas com certeza tem alguma parte da estrutura que é baseada em fibra ótica, né? Então, esse domínio de como você gera pulsos ópticos, né? Como você recebe, como você cita correntes elétricas a partir de luz, ou o contrário, né? Luz a partir de correntes elétricas, como, por exemplo, a minha tela do meu computador agora, ou a tela que eu assisto TV, né? E por aí vai, né? Isso aí acarreta um grande avanço, né, em telecomunicações, né? Em transmissão de dados, que tem tudo a ver com, por exemplo, o Netflix que você assiste, né? Isso tudo aí tem várias camadas, né? E a camada mais básica é aquela que lida com a natureza, né, bruta, né, com a matéria, com a radiação, né? Então isso tudo passa por um domínio físico, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, mas principalmente do científico. E por fim, né, essa última slide de motivação, né? Você tem essa máquina aí, que aí eu costumo brincar, se eu tivesse mais tempo, do que seria esse negócio, né? Então, basicamente isso aí é o computador quântico da IBM, né? Então, essas novas tecnologias, né, que propõem muito, basicamente, esse computador quântico, na hora que ele crescer e for mais escalável, né, com mais bits e mais memória, e para a gente poder fazer operações mais complexas, né, isso aí é uma grande ameaça a todo o sistema de criptografia que existe no nosso mundo, né? Então, na hora que fizerem o computador quântico, vai ter que se virar para obter outro algoritmo de segurança, né? E o desenvolvimento dessa tecnologia, gente, está profundamente ligada com física, da física mais pura possível, em particular na física quântica, né? Idem para, né, a interação matéria-radiação, né? Tanto do ponto de vista ali de geração de pulsos ópticos, elétricos, com células solares que estão baseadas em semicondutores, que você só consegue entender esse tipo de material com teoria de bandas, né? Que é o desenvolvimento da mecânica quântica, e idem para toda a eletrônica, né? Eletrônica, elétrica, no final, em última instância, é física aplicada, tá? Então, computador quântico, isso aí você chama de física, você chama de elétrica, eletrônica, engenharia, né? Enfim, você precisa estar tudo isso bem ajustado, bem afinado, né, para você ter um engenho como esse, que é o que dá nome à engenharia, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, né? E tudo isso aí, assim, passa por exemplo, essa aplicação passa por supercondutores, né? Passa por estados quânticos, né? Que você está olhando ali o estado ali no microscópico do microscópico da matéria, tá? Então, eu vou falar de uma parte da física que tem a ver com todas essas aplicações que eu falei, né?
que é a física da matéria condensada, né? Basicamente, esse uso de novos materiais, né? Essas novas aplicações surgem de novas propriedades que você tem e você consegue, né? Olhando essa parte da física, que é explicada pela física quântica, né? Ela te fornece algumas propriedades, né? E essa parte da física, né? Que estuda esse tipo de materiais é a física da matéria condensada, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre essa parte da física, que é basicamente o que eu trabalho, e essa parte que engloba semicondutores, que engloba nanotecnologia, né? Então, essa parte da física, tá? Ela é uma parte muito grande, certo? Então, a pesquisa atual em física, né? Aproximadamente um terço dela está relacionada à física da matéria condensada, né? Então, basicamente, grande parte da física está dedicada a essa parte, né? Ela está no mundo à tua volta, né? Então, basicamente, é a ciência que explica por que metal é um bom condutor de calor, por que a lâmpada do celular emite luz, por que a sua lâmpada emite luz, por que o copo é transparente, por que a parede é firme, né? Por que a sua tela, quando passa a corrente, emite luz, né? A propriedade dos materiais, né, tem muito a ver com a parte de tecnologia, então esses novos desenvolvimentos da tecnologia passam, como eu falei, por novos materiais, né? Então, esses grandes avanços, né, recentes da tecnologia passam por essa física aí, né? Então, é uma parte da física que explica as propriedades dos materiais, né, tanto do ponto de vista macroscópico, né, quanto do ponto de vista microscópico. Então, basicamente, o que eu trabalho, né, o meu input são átomos e posições, né? Então, eu parto do ponto de vista microscópico, né? Mas, naturalmente, eu quero chegar a dispositivos que operam macroscopicamente, né? Então, a gente está em um esquema bottom-up, né? Que a gente parte de materiais, né? E quer obter algumas propriedades que sejam interessantes para desenvolver dispositivos, né? Essa parte da física a gente está interessado na matéria condensada, como o nome fala, né? Ou seja, condensada não tão condensada quanto uma estrela de nêutrons, né? Que você tem toneladas no centímetro cúbico, mas que sejam ali líquidas ou sólidas, né? E que a gente conhece muito bem a interação que existe entre os entes que a gente vai trabalhar, né? A saber, basicamente, interações coulombricas. Então, a gente tem núcleos, uma sopa de elétrons, e todos esses corpos interagem através de interações coulombianas, né? E então a interação é conhecida. O nosso problema é que a gente precisa resolver, né? Se você já estudar alguma coisa de mecânica quântica, né? Uma equação de Schrödinger dá um ótimo trabalho fazer para um corpo, né? Na minha disciplina que estou dando de quântica agora, né? Eu brinco aí muito só com o corpo ali sozinho, né? Aqui a gente tem que lidar com 10 a 23 corpos, né? Interagindo simultaneamente, e isso implica que a função de onda vai ter 10 a 23 variáveis, né? Então é um problema que é muito sofisticado, e basicamente é isso que não só a gente trabalha, né, matéria condensada, mas matéria nuclear e muitas outras, né? Esse tipo de equações, né? Então, basicamente está interessado aí, como eu falei, em sólidos e líquidos, e a gente está interessado aí na formação de novas propriedades, né? Em átomos, moléculas, cristais, né? E de qual forma a gente pode misturar esses átomos, né? E obter novas propriedades que sirvam para alguma coisa, tá? Naturalmente, tem várias sub-áreas, átomos frios, biofísica, né? Tem parte de decodificação de DNA, como implementar isso, né? Basicamente, eu vou dar uma certa ênfase a mais em física do estado sólido, né? Pensando que eu não vou estar interessado em fazer um celular. Ok, eu quero um celular dobrável, mas um celular líquido talvez seja um pouco inconveniente, né? Essa parte de física de matéria condensada ou física do estado sólido, né? Ela em um slide pode ser resumida mais ou menos assim, certo? O que a gente está fazendo aqui? A gente está montando, né, materiais com átomos, né? E que você tem os diferentes átomos, diferentes possibilidades, né? Você vai arranjar
esses átomos em algum arranjo, certo? Então, você tem matéria e forma ali que vão te dar várias e várias possibilidades, né? Então, a rigor, né, em algum grau, você, eu, esse computador, essa minha mesa e, sei lá, o vidro que está na minha janela, nós somos feitos de núcleos e elétrons com alguma forma específica, né? Então, nossa tarefa aí é brincar com esse playground de possibilidades, tá? Isso pode ser, né, feito de diferentes abordagens. Uma é a síntese desses materiais, né? Como crescer o material que eu imaginei do jeito que eu quero, de maneira controlada. Tá? Então, você pode fazer uma carreira inteira em crescer materiais. Tá? Outro tipo de abordagem é a caracterização. Ou seja, vamos imaginar que eu construí um material ali, que pode ser, por exemplo, nanométrico. Né? Como é que você valida que você realmente cresceu o que você acha que você cresceu? Né? Como é que você mede os tamanhos de coisas nanométricas? Como é que você olha uma estrutura, por exemplo, de um DNA? Né? Como é que você investiga que o que está olhando é realmente o que você quer? Né? Como é que você caracteriza as propriedades, né? Para a gente saber que tipo de material a gente deseja, né? Isso é outra abordagem, né? E uma muito recente, né? Que é a que eu trabalho, que vai ser que eu vou dar uma ênfase daqui para frente, né? Vai ser a parte de teoria e simulação, né? Até o século XIX, né? Tipicamente a gente tinha uma abordagem na física que primeiro aconteciam as observações experimentais e depois a teoria precisava correr atrás de explicar aquele fenômeno, né? No século XX, a gente desenvolveu uma teoria quântica, né, em que a gente teve basicamente uma teoria muito geral para materiais, em que a gente tem uma inversão um pouco desse paradigma. Né? A gente tem uma teoria muito poderosa que a gente foi desenvolvendo, em que, por exemplo, previu-se o fenômeno de emissão de luz a laser, né, por emissão estimulada, que teria grandes potenciais de aplicações tecnológicas. Né? Então, 30 anos depois é que foi se fazer o primeiro laser. Né? Isso aí para outras coisas, né? Não só em matéria condensada, mas para mim relatividade, ondas gravitacionais, que demorou quase um século inteiro, né? Então, a gente está ali na parte de teoria, né? E com o advento de computadores cada vez mais poderosos, né? A gente pode agora fazer essa parte de caracterização, né? Investigação de propriedades em computador, tá? Então, basicamente, meu laboratório aí é um supercomputador que a gente roda simulações, né? E dada esse input aqui de átomos e uma forma, a gente consegue obter propriedades, né? E testar, então, e fazer buscas de novos materiais para uma dada aplicação. Certo? Então, o que eu faço? Basicamente, eu simulo materiais em computadores, né? Aqui, esse aí é um computador que a gente usa, né? Esse é o supercomputador Santos Dumont, que fica em Petrópolis, né? Ele é o maior supercomputador da América Latina, tá? Então, em algum lugar por aqui tem algum cálculo meu rodando, tá? Então, a gente faz estudos de propriedades, né? Que podem ser tanto uma previsão de novo material, né? Ou uma compreensão de uma propriedade que a gente observa experimentalmente a nível atômico, né? Essa propriedade aí decorre de uma interação atômica dos tais orbitais nessa estrutura que interagem dessa forma, né? Isso aí eu posso explorar de um ponto de vista estrutural, mecânico, vibracional, propriedade eletrônica, propriedade óptica, termodinâmica, né? Qual que é a miscibilidade de um no outro, esse material é estável, não é estável, interage magneticamente de alguma maneira, né? Eu não trabalho com isso, mas você pode investigar supercondutividade com isso, né? E aí a gente, nessa área, a gente pode simular materiais, investigar os materiais ou desenvolver novas metodologias, né, e ferramentas computacionais que podem ser usadas pelo nosso grupo ou pela comunidade como um todo, né? E a gente tem aí no nosso grupo, né, algumas diferentes linhas de pesquisa, né? Semicondutores, né, uma coisa mais, a gente chama de book, né, um material 3D. Nanotecnologia, né, vou falar mais para frente, nós investigamos materiais extremamente finos, né, da espessura de um átomo, ou ainda desenvolvendo metodologias de cálculo, né. São aí as três grandes áreas que norteiam
no nosso grupo de pesquisa aqui no ITA, tá? E nessas linhas gerais, né, o que a gente estuda, né, em termos concretos, né? Materiais semicondutores, alguns de interesse que a gente tem para energia solar principalmente, né? Então, óxidos de galho, óxido de índio, né, que são usados para serem condutores transparentes, né? Basicamente, o que você quer na célula solar é que entre luz você cite um elétron para uma banda de condução e colete ele com um condutor. O problema é que esse cara tem que ser transparente para entrar luz na sua célula solar, né? Então, quais são os melhores materiais nesse sentido, né? Então, a gente estuda, por exemplo, óxido de galho, né, óxido de índio, né? Ligas semicondutoras, né? Então, aqui eu coloquei o nitrato de índio e de galho misturados, né? Então, a gente tem essa mistura de materiais que a gente consegue controlar quimicamente a composição dela para obter um material específico que absorva luz em determinada frequência, né? Então, a gente costuma trabalhar com esse tipo de contexto, né? Nanomateriais, a gente... aqui eu citei ponto quântico, nanofio, né? Materiais 2D é uma coisa que a gente tem muito forte, que eu vou falar mais para frente, né? São materiais que têm espessura de 1, 2, 3 átomos, né? Então, nesse grau de coisas muito pequenas, né? Na verdade, a gente costuma até falar em menos de nanômetro, né? Em angstroms. Uma série de fenômenos novos acontece, né? Perovskitas são um material super novo para células solares, né? Não sei se vocês já viram falar, que podem ser tanto 3D quanto 2D. E interfaces, né? Tem um prêmio Nobel que não me recordo o nome agora, né? Mas ele fala que o dispositivo é a interface, né? Onde tudo acontece ali. Então a gente pode também calcular esse tipo de interfaces, né? Que vão te dar informações valiosas sobre como um dispositivo funciona. Tá? Então, vamos seguir adiante aí com algumas aplicações, né? Agora vamos falar de materiais 2D, tá? Eu vou falar bem rápido, se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem me perguntar depois, tá? Mas basicamente vou falar um pouco do grafeno, que é um material que foi feito em 2004, foi sintetizado pela primeira vez, né? O artigo publicado em 2005 e o prêmio Nobel em 2006, tá? Então, é um material que é super famoso por propriedades muito ímpares, né? Ele é um material fortíssimo, né? Com portadores de carga de massa, né? Fator massa aí baixíssimo, né? Na verdade, massa nula. Os elétrons viajam com velocidade da luz sobre 300, é altíssimo, né? Uma altíssima densidade de corrente, muito maior que o cobre. Uma altíssima mobilidade de carga, muito maior que o silício, né? Uma altíssima extensibilidade, capacidade de esticar sem quebrar, né? O que a gente costuma dizer que é um material superlativo, né? Para vocês entenderem o que isso significa, né? Significa que a gente poderia ter uma internet 100 vezes mais rápida, por exemplo, né? Fazendo transmissores ou receptores à base de grafeno ao invés de silício, né? Uma altíssima densidade de cargas, a gente precisaria de menos espaço para transmitir corrente, né? Poderia ser flexível, uma eletrônica baseada em grafeno, né? Ele é forte, ele é confiável, né? Basicamente, ele é feito de carbono com uma camadazinha aí de carbono sp2, né? Mais ou menos como uma única camadinha ali tirada do grafite, né? Que tem capacidade de afetar eletrônica, química, medicina, setor aeroespacial e por aí vai. E, na verdade, gente, esse cara aí foi só o abre-alas de toda uma área da física que a gente trabalha, né? Que é a física dos materiais 2D, né? Tem nitrito de boro, de calcogenetos, fosforeno, siliceno, germaneno. Tá, eu trabalho basicamente com materiais 2D e, assim, tá sempre vindo novidade nova aí nesse ramo da física, né? Esses foram os dois que fizeram grafeno e ganharam o Nobel poucos anos depois, né? O Guy e Novoselov. Eu comecei a trabalhar com isso logo em seguida, em 2011. E aí, para vocês verem aí um espectro recente, né? Isso aí tem uma série de aplicações, não só científicas, mas tecnológicas, né? Então, primeiro isolou-se em 2005, o primeiro semicondutor 2D, né? Verificou-se que obtém-se novas propriedades, não só para o grafeno, mas para outros materiais, né? Em 2011, faz-se o primeiro transistor. Em 2012, você pode fazer uma eletrônica, né? Que basicamente faz uma lógica baseada em se passa ou não passa elétrons. Você pode fazer uma vala eletrônica, né, com
onde o elétron está num determinado vale de uma estrutura de bandas, né? Foi construído fotodetectores 2D que tem uma sensibilidade a gás, a luz altíssima, que não se observa em materiais 3D. Esses materiais têm uma série de formações de muitos corpos aí, interações fortes entre eles, de extons e complexos, tríons, biextons, que não aparecem em 3D devido à baixa dimensionalidade. Os sanduíches que a gente fazia no mundo 3D com materiais, a gente agora faz com nível atômico, né? Constrói células aí extremamente finas, maleáveis, né? E a gente chega aí em altíssima eficiência, né? Eficiência quântica, né? Nessa coleta aí de luz, né? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é de células solares extremamente eficientes ou emissores quânticos, né? A pontos quânticos, com materiais 2D extremamente finos e flexíveis, né? Isso aí continua até hoje, né? Outro efeito muito legal aí em materiais 2D é que, basicamente, para você olhar alguma coisa, você precisa estar olhando para aquela área espacial, né? E como o grafeno aqui, um metal, você consegue confinar a luz numa dimensão de um átomo, né? Então, você pode ter uma resolução, né? Uma resolução espacial de luz concentrada e focalizada aí na distância de um átomo, né? Então, isso são coisas extremamente impressionantes, né? Do ponto de vista tecnológico que vem dessa nova ciência e emergente. Aqui tem uma série de trabalhos que a gente trabalha aí, você vê que tem de ano a ano, né? Novas coisas aparecendo. Alguns trabalhos aí são meus, né? Depois eu posso comentar um pouco mais sobre isso, mas a gente está aí calculando esses materiais, essas propriedades, né? E esses empacotamentos que acontecem, né? E uma coisa que eu vou falar em especial, né? São materiais 2D em computação quântica, né? Então a gente tem um trabalho aí. Eu não sou autor desse trabalho, eu participei revisando esse trabalho, estou nos agradecimentos, né? Mas basicamente é uma implementação de um bit quântico, né, com materiais 2D. A ideia geral, basicamente, é que você vai passar corrente através de um sanduíche desses materiais 2D e você tem um elétron que está num estado híbrido, superposto do material A e do material B, né? Que é aqui essa zona verde misturada, e você consegue controlar via campo elétrico onde esse material está. Se é do material A ou do material B. Então, você consegue aí implementar, como meio de materiais 2D, um bit quântico, né? Então, isso é uma coisa puramente computacional que a gente tirou aí da nossa imaginação e de observações físicas, né? A gente propôs essa metodologia em 2019 e no começo de 2020, pesquisadores experimentais verificaram, né, experimentalmente o conceito físico que a gente propôs. Então, de fato, parece que isso aí tem uma promissor em um certo aspecto, né? E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que os meus colegas me matam, é o nosso principal trabalho do nosso grupo, né? Que é o método FT-meio. Então, os artigos originais são esses dois, né? Basicamente, o que esse método faz, né? Então, esses cálculos, em geral, grande parte dessa física de matéria condensada, computacionalmente falando, né, ela é baseada na teoria de função da densidade. É uma teoria padrão ali, bem conhecida, que investiga ali as propriedades eletrônicas, né, em termos da densidade eletrônica total. Isso funciona muito bem para uma série de casos, para uma série de propriedades. Eu consigo calcular para vocês estruturas de materiais, como eles vibram, né, qual que é uma estrutura mais favorecida, um pouco da eletrônica também, né? Mas tem uma coisa sistematicamente que não é o calo a pedra no sapato da DFT é o problema do gap, tá? O problema do gap de energia dos estados ocupados em um semicondutor, né? Eles são sistematicamente ali subestimados de 30% a 40%, às vezes um pouco pior ainda, 70%, e às vezes até o gap chega a dar positivo e dar negativo. Então parece que é um semimetal, enquanto deveria dar um semicondutor, né? E tudo isso tem graves consequências quando você vai estudar defeitos, estudar aquela superposição de níveis, propriedades óticas para uma célula solar,
cálculo de interface para uma heterojunção, que pode ser um diodo, pode ser um transistor, né? Então fica um terror, então é uma coisa que é séria, né? Esse problema. Existem uma série de diferentes estratégias para corrigir esse problema, né? Mas o DFT ele vem, né, para corrigir isso de maneira muito simples, né? Então, primeiramente, ele funciona sem, né? Observe que aqui é o gap calculado e aqui é o gap experimental, né? Essa reta aqui é do cálculo perfeito. Esses pontos azuis são o DFT padrão, né? O LDA, a princípio, uma metodologia padrão. E aqui é o LDA menos meio, que basicamente é o método que a gente propôs, né? E ele tem uma vantagem de ter uma altíssima precisão a um custo computacional muito baixo, né? Então, um material aí fictício, né? Para dar uma certa ideia de ordens de grandeza, né? Que eu consiga calcular com DFT em minutos, né? Com um funcional híbrido, que é um meio termo aí, eu teria que calcular horas, né? De cálculo, e um GW talvez um dia inteiro fazendo um cálculo, né? E o que a gente observa é que a gente tem, né, para muitos materiais, uma acurácia equivalente ao GW com um custo computacional de minutos, né? Então, nessa coisa que a gente tem aí de computacionalmente falando, né, isso é uma coisa fantástica, né? Isso significa que a gente pode rodar cálculos mais rápidos e que a gente pode ir para sistemas mais sofisticados e mais complexos, indo cada vez mais perto do dispositivo. Então, enquanto o pessoal da engenharia está meio que caindo cada vez no micro, né, e começando a emergir os fenômenos quânticos, né, a gente está ali do quântico querendo simular e procurar propriedades que apontem, né, para novos materiais que podem constituir aí, novos transistores, novos processadores, novas células solares, por aí vai. Esse método está começando a ser usado por todo mundo, né? Então, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Europa, Rússia, China, Arábia Saudita, Suécia, Alemanha, França, né? Está começando a ser utilizado e a gente recebe uma vez por semana, em média, uma citação no nosso paper. Tá? Então, é uma coisa que é feita aqui no Brasil, feita no ITA, em que a gente tem muito orgulho disso, né? Então, é uma coisa que eu não posso não falar para vocês, né? E a gente desenvolveu isso ano a ano, né? Com materiais, com interfaces, com ligas, semicondutor magnéticos, defeitos, né? Essa interface, entendam, gente, uma coisa como um diodo, um transistor, né? Materiais 2D, que eu entrei aqui, né? Óxidos, isolantes, e aí perovskitas, né? Que é uma aplicação bem nova, né? E aprofundando um pouco mais perovskitas, que a gente tem um grande foco do nosso grupo hoje em dia nesse tópico, né? Basicamente são materiais que têm uma determinada estrutura, como essa aqui que está mostrada para vocês, né? Em que, né? De poucos anos para cá, né? Ela conseguiu bater tranquilamente o rendimento das melhores células de silício, né? O problema do silício é que a gente está já há 50 anos trabalhando com ele e a gente já saturou aí a tecnologia de silício, né? E a perovskita aí, com poucos anos, né, de trabalho, ela já bateu o rendimento aí do silício, né? Então, a nossa ideia é a gente conseguir aí gerar, né, ajudar a encontrar, né, a célula solar perfeita aí de perovskita, né? O melhor material, e investigar aí os melhores fenômenos e o que faz a perovskita ser tão boa assim para a energia solar, né? Porque se a gente entende por quê, a gente consegue inferir um novo bom candidato, tá? Então, a gente tem vários trabalhos que a gente está começando agora nesse tópico, né? Aqui eu tomei um trabalho recente, né? Que é em ligas de perovskitas, né? Então, elas têm alguns reveses ainda, né? Por exemplo, a gente precisa trabalhar ainda a resistência dela à degradação, né? Isso é um ponto bem importante. O segundo é que as perovskitas que são comumente usadas usam certos metais pesados, por exemplo, chumbo, que é tóxico, né? Então, aqui a gente fez um estudo em que a gente removia um pouco de chumbo e colocava estanho, que é uma
material parecido, né, que a gente consegue trocar um pelo outro, né? A gente mostra que o sistema é estável, né, que se mistura bem, e o que a gente mostrou é que a gente consegue fazer esse gap, né, entre os estados ocupados e os estados vazios, né, que o elétron pode ser promovido para lá, a gente diminui esse intervalo. Isso significa que a gente pode explorar uma faixa maior do espectro visível. Ou seja, a gente pode contribuir para aumentar ainda mais o rendimento da célula solar, né? Então, observe que aqui a gente fica com uma área mais vermelha, essa área mais baixa aqui, então a gente consegue prever, em termos computacionais, né, uma forma de apontar para refinar esses novos dispositivos, né? E, de fato, isso é verificado experimentalmente, né? A gente consegue aí reduzir em 30%, né, o consumo aí de chumbo e melhorar o desempenho desse perovskite. Então, basicamente, nosso trabalho é estar ali fazendo cálculos, propondo novos métodos, né, investigando materiais que podem ser 3D, podem ser novos, podem ser 2D, podem ser nanométricos, né? E aí a gente brinca, então, com esses materiais em diferentes posições e explora as diferentes propriedades que podem emergir desses arranjos, tá? Então, basicamente, as nossas conclusões são que a ciência básica se fala muito, né, que ela, às vezes, tá na Torre de Marfim sem falar com ninguém, mas nem sempre ela vem dissociada de avanços tecnológicos, tá? Então, física e matéria condensada, como eu mostrei para vocês, é uma coisa que eu não falei nada de conta, nada tanto de teoria, né, mas ela tem um arcabouço físico, né, muito sofisticado, né, mecânica quântica pura, né, mas que está ali falando ali dia a dia com avanços tecnológicos, né. Então, a física matéria condensada, né, física de estado sólido, matérias 2D, perovskitas e por aí vai, né, são ótimos exemplos do que foi dito acima, né, e mostrar para vocês, né, que com simulações computacionais a gente consegue prever vários fenômenos, né, importantes que podem virar novos dispositivos, né. Então, tem um cientista do laboratório ali pondo a mão na massa, mas que ele está procurando testar, mas a gente consegue também testar muita coisa de forma puramente computacional, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Agradeço muito a atenção de vocês. Vocês podem... Vamos conversar um pouco aqui depois da palestra, né? Mas vocês podem notar também o meu e-mail. A gente está sempre recebendo alunos para fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Pode ser um engenheiro que quer começar a trabalhar com esse tipo de física. Eu, por exemplo, sou engenheiro e saí da engenharia eletrônica e fui fazer um doutorado direto em física, no ITA. E aí a gente tem colaborações com a UFC, com o grupo de matéria condensada, né, do professor Gil, o Milton, o Andrei, o Diego, né? É um grupo aí muito forte da física e da UFC. E também podem me seguir aí e conversar comigo no nível Ponto Olímpico aqui no Instagram, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Vou ficar satisfeito em responder algumas dúvidas que vocês tenham.